O jornalista Leandro Demore fez uma entrevista excelente com a filósofa Marilena Chaui. É quase uma hora de entrevista e vale assistir porque a Chaui é uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já produziu. Então recomendo que vocês assistam e eu quero ver com vocês aqui um trechinho bem do final da entrevista, quando ela fala de um tópico que é quente agora, né? Um tópico muito debatido e que tem sido usado para compreender a derrota dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda em relação a eleições, mas também em capturar o imaginário dos trabalhadores. Vamos ouvir juntos aqui Marilena Chaui e depois fazer alguns comentários sobre isso. Então assistam. Você só faz política revolucionária, política de mudança, quando você tem certos universais como referência. Aquilo que é comum a um grupo imenso, é uma população imensa, um grupo imenso de pessoas. Que conectaria esses grupos, isso. É isso? Desde das mães até o direito LGBT, isso, até tem que ter algo que conecte, que faça o mal, alguma dessas coisas todas. E qual é o isso meu era receio? O que antigamente era o trabalho? Então, aí é que está. É que eu não estou vendo surgir esse referencial e mais, o que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Em que sentido? Portanto, fragmentando. Pela fragmentação. Então, você tem os movimentos, cada uma das formas da sexualidade. Depois você tem o movimento de cada tipo de maternidade, cada tipo de paternidade. Ou seja, em vez de você dos movimentos serem o unificador e a produção do universal, ao se tornarem movimentos de defesa de identidade, né, os movimentos contra o racismo, os movimentos contra o sexismo, né, eles vão se tornando fragmentados e eles não produzem essa referência comum que é necessária para fazer uma mudança política e uma mudança social. Como eu falei nesses últimos dias aqui, esse tipo de crítica ou esse tipo de comentário, se fosse feito um ano atrás, a pessoa seria acusada de preconceituosa e querendo atrapalhar lutas importantes contra opressões históricas. Mas hoje essa fala já vem no que parece ser uma tremenda mudança, né? Num giro de percepção sobre como essas pautas são divisivas e como elas extrapolaram muitos limites, porque há limite para tudo. Há limite até para a luta social. Você tem ali várias lutas que são legítimas contra, sabe, uma série de preconceitos e que estão buscando direitos civis, buscando direitos humanos básicos, mas há um limite. Quando você passa certo limite, aquilo que é legítimo passa a ser absurdo. Então, você tem aqui muita gente, incluindo aqui a própria Marilena Chaui, agora apresentando os riscos desse tipo de tática que é, sabe, divisiva. É uma tática que, sabe, pulveriza um grupo que poderia estar unificado em torno de pautas comuns, avançando pautas comuns que vão melhorar a vida de muita gente e estão, sabe, trabalhando para sabotar essas pautas comuns em torno de pautas que são muito divisivas. E aí, eu quero pensar um pouquinho sobre isso, porque eu me lembrei aqui de um texto do George Lakoff, no qual ele fala sobre isso, né, sobre como a direita conseguiu se unificar ao longo das últimas décadas, de modo a conseguir, inclusive, essas vitórias eleitorais agora no presente, né. E aí, para começar, eu quero ler um trechinho do Losurdo. O Losurdo é um filósofo marxista italiano que alguns influenciadores aqui marxistas socaram goela abaixo das pessoas durante anos. Pegaram o Losurdo isso, o Losurdo aquilo, o Losurdo disse isso, não sei o quê, socaram goela abaixo das pessoas, mas quando se trata de pautas identitárias, parece que aquilo que o Losurdo fala não importa tanto assim. Eu quero ler um trecho para vocês aqui do livro dele, Luta de Classes. Eu estou com uma versão aqui que é espanhola, então está na página 388, e aí diz o seguinte aqui: o Losurdo, esse filósofo que foi alçado como um dos gurus marxistas nos últimos tempos no Brasil, né? Então, assim, eu não uso como referência, mas eu sei que muita gente adota como referência, e eu quero dividir com vocês o que o Losurdo fala sobre o identitarismo, né? Ele diz o seguinte aqui, olha: com um discurso que exalta os humildes como encarnação exclusiva da excelência moral, é muito difícil reunir o amplo bloco social necessário para impulsionar a luta pela emancipação das nações oprimidas e das mulheres, e, na verdade, pela própria revolução anticapitalista.
Situar a excelência moral apenas nos povos oprimidos dificulta o apelo à solidariedade das classes subalternas das nações opressoras. E se o escolhido é um único povo oprimido, os negros, as mulheres, os homossexuais, assim por diante, também se torna difícil a solidariedade entre os povos oprimidos. Da mesma forma, a transfiguração da mulher como encarnação perpétua da excelência moral pode gerar uma contradição profunda e permanente com o sexo masculino, o que enfraqueceria todas as formas de luta de classes. Cabe acrescentar que as três variantes da segunda forma de populismo desviam a atenção da verdadeira causa da exploração, da opressão e da guerra. Então, aqui é uma visão marxista sobre como essas pautas são divisivas e, desmobilizam a classe trabalhadora em relação a uma pauta comum, universal. Aqui o teor é muito parecido. O que disse Chauí e o que disse o Losurdo tem basicamente a mesma origem, que é essa visão universal do que seria a luta mais importante para se obter direitos, para se obter conquistas, e nesse caso aqui a revolução. Então, assim, se você acreditar nisso aqui, me parece que estaria mais alinhado com aquilo que você esperaria em relação à mobilização da classe trabalhadora. E aí, como eu falei, isso me recordou de um texto que eu já falei várias vezes aqui. Eu tenho que reler esse texto, na verdade, porque acho que cada vez está mais atual do que eu imaginava, que é esse aqui, do George Lakoff, que é um linguista e cientista cognitivo, e o livro se chama Don't Think of an Elephant, Know Your Values and Frame the Debate. E aí, o que o Lakoff faz aqui é basicamente tentar compreender como opera a mente e o discurso da esquerda e da direita. Então ele divide aqui como se fossem dois modelos, duas formas de pensar o mundo e que não conseguem se comunicar em muitos aspectos. E aí o que ele menciona ao longo de todo o livro é como a esquerda é sempre reativa ao discurso da direita e está sempre se munindo de recursos retóricos da direita para confrontar a direita. E aí tem um ponto aqui bem interessante que ele fala sobre como se deu essa unificação dos grupos de direita que estavam em embate também, que estavam se digladiando nos anos 50 nos Estados Unidos. E aí ele fala que, olha, nos anos 50 os conservadores se odiavam. Os conservadores financeiros odiavam os conservadores sociais. Os libertários não se davam bem com os conservadores sociais ou outros conservadores religiosos. E muitos conservadores sociais não eram religiosos. Então, assim, havia uma disputa entre os conservadores, uma divisão entre os grupos que não conseguiam se comunicar. Daí eles começaram a tomar decisões coletivas. Vamos nos unir em torno de pautas comuns. E as pautas comuns, basicamente, são o seguinte, olha, pauta anti-aborto, pauta pró-família, e temas morais. Tanto que no final dos anos 70, um pastor chamado Jerry Falwell, ele organizou aquilo que se chama de Moral Majority, que seria a maioria moral. Tem um texto dele aqui anunciando esse programa que tinha a ver com essa ideia de unificar a direita em torno de pautas morais. Então, sim, é um projeto e que foi um projeto realizado por think tanks, por organizações, por bilionários, por pastores e por intelectuais conservadores nos Estados Unidos. E aí diz o seguinte aqui sobre essa organização, que é o George Lakoff nesse livro dele aqui. Que eles organizaram um grupo, eles eram convidados para participar desse grupo e eles debatiam. Eles trabalhavam a diferença deles. Eles concordavam em discordar. E quando eles discordavam, eles faziam uma troca. A ideia era, nessa semana, aquele cara ali vai vencer nas suas pautas. Na próxima semana, eu vou vencer nas minhas pautas. Cada um podia não conseguir tudo aquilo que ele queria, mas, em longo prazo, eles conseguiam bastante daquilo que eles queriam. Nada parecido acontece no mundo progressista, no mundo de esquerda. Porque são muitas pessoas pensando que aquilo que ele faz é o correto. Isso não é inteligente, isso é autossabotagem. E aí ele prossegue dizendo aqui o seguinte, que há um mito entre os progressistas de que a verdade vai nos libertar. Ou seja, se a gente falar os fatos, se a gente contar a verdade, se a gente vier aqui e expor aquilo como realmente é, a gente vai convencer as pessoas de que a gente, primeiro, está correto, que a gente é moralmente superior às demais pessoas e que a gente está do lado da verdade. E aí o que o Lakoff diz aqui, e acho que esse é o ponto que vai ser surpreendente para muita gente, é que a verdade não importa. Até porque os fatos, eles não são percebidos do mesmo modo pelas pessoas. Ele diz o seguinte aqui na página 17 desse livro. Muitos progressistas ouvem os conservadores falando e eles não entendem os conservadores porque eles não possuem o modelo mental dos conservadores. E aí os progressistas concluem que os conservadores são estúpidos. Só que eles não são estúpidos. Eles estão vencendo porque eles são inteligentes. Eles sabem como as pessoas pensam e como as pessoas falam. Eles pensam. E é disso que se tratam os think tanks. Eles apoiam seus intelectuais, eles escrevem um monte de livros e eles publicam suas ideias. É claro que há casos nos quais os conservadores mentiram. Isso é verdade.
Mas é claro também que não são apenas conservadores que mentem. Mas adiante ele diz o seguinte aqui, olha, no entanto, é também importante reconhecer que muitas das ideias que revoltam os progressistas é aquilo que os conservadores pensam que é a verdade, apresentada desde o ponto de vista deles. A gente tem que ser capaz de distinguir o que é distorção, o que é mentira e os casos nos quais os conservadores estão apresentando aquilo que eles entendem como verdade. Ou seja, isso é importante a gente compreender, porque aqui tem a ver com, primeiro, padrões mentais, padrões de compreensão de mundo. Aqui a gente tem vários autores que falam nesse sentido, né? Tem o George Lakoff, tem o John Jost, tem o Jonathan Haidt, que são psicólogos morais que trabalham com esse entendimento de como nossas mentes funcionam e como as pessoas elas são mais propensas a serem conservadoras ou progressistas com base nesses padrões mentais. E esses padrões mentais são os padrões que fazem com que a gente compreenda o mundo tal qual ele é. Então, assim, muitas vezes a dificuldade de compreensão, de comunicação com as demais pessoas tem a ver justamente com esses padrões mentais sob o qual a gente opera. Mas, além disso, tem a ver com a forma de comunicação, o modo como a direita conseguiu se organizar em torno de pautas comuns, deixando de lado as diferenças, porque elas existem também. E isso é uma coisa que a própria Marilena Chaui comenta também. A direita tem suas diferenças, só que eles são capazes de pôr isso de lado em prol de um objetivo comum. Isso é uma coisa que a esquerda raramente consegue fazer. É claro que tem momentos como, sei lá, a frente ampla, né? Vamos nos organizar aqui para vencer o Bolsonaro em torno dos temas pró-democracia, defesa da democracia, contra o fascismo. Isso deu certo, momentaneamente. Mas o fato é que a esquerda ela é muito divisiva e as pautas identitárias são mais divisivas ainda. Se os grupos progressistas já não conseguem se entender, quando você picota isso, né, em dezenas ou centenas de grupos identitários, cada um falando para sua própria bolha específica, isso torna muito mais difícil qualquer tipo de comunicação e de ação conjunta. Então, você já tem uma natureza própria da esquerda que é essa divisão. E aí se soma a essa capacidade da direita de se organizar, ou de se mobilizar, ou de vender melhor suas ideias, então isso aqui é uma receita para tragédia, né? Basta pensar, por exemplo, você tem grupos de esquerda agora, vendendo a ideia de uma revolução no Brasil. Tem direito de fazer isso? Acho que sim. Enquanto isso, o MBL tem uma academia agora para treinar lideranças futuras para ganhar a eleição. Enquanto você tem um grupo que está vendendo uma mudança revolucionária futura, você tem gente agora, se mobilizando para vencer as próximas eleições e ocupar esses espaços políticos que são desqualificados por muita gente da esquerda. E isso me faz recordar quando eu comecei a enfrentar o discurso do Olavo de Carvalho, porque eu olhava aquilo ali, eu assistia aos vídeos dele, né, eu ouvia o que ele dizia e falava, cara, esse cara é maluco. Não é possível que ele acredite nisso e que as pessoas que seguem esse cara acreditem nisso. Só que daí quando você observa retrospectivamente o que eles conseguiram e onde eles chegaram, você percebe que eles eram muito mais inteligentes do que muita gente da esquerda que só fica no gogó e que tem pouca influência no mundo real. Basta pensar que o Olavo de Carvalho conseguiu se tornar o guru do bolsonarismo, conseguiu pôr um monte de olavistas em postos importantes dentro do governo Bolsonaro, como no Itamaraty, como chanceler, ocuparam ministérios importantes como o MEC, ou seja, um cara que pra gente, vivia no mundo da lua, vivia, no mundo do delírio, conseguiu conquistas reais na política brasileira, talvez até mais duradouras do que a gente possa imaginar. Como uma forma de comunicação que era eficaz, criando uma seita política que ainda hoje existe e moldando o discurso político das pessoas. De modo que ainda hoje a gente tem que vir enfrentar aqui conceitos ou ideias ou falas ou estruturas mentais que foram propagadas pelo Olavo de Carvalho. Só que esses são os burros, né? Esses são os ignorantes, esses são os malucos. Enquanto a esquerda ali lutando por migalhas, lutando, por micropicuinhas, por migalhas, tentando defender o seu peixe, tentando vender a carteirinha de que eu sou esquerda e o outro não é. É claro que a fala da Marilena Chaui é muito importante porque ela vem nesse sentido, né, de que é preciso ter um norte universal, algo que unifique os grupos de esquerda. Por outro lado, também não sei até que ponto que existem as condições para isso mais, né? A gente vive num mundo no qual os grupos estão divididos de fato, as redes sociais propiciam essa divisão, ou seja, você só consome aquilo que diz aquilo que você quer ouvir, e quem disser aquilo que você não quer ouvir é um inimigo. Então essa mentalidade, grupal, de nós contra eles, já é algo estabelecido e que se alimenta a partir também de processos psicológicos nossos que são fundamentais. E aí a pergunta fica como ultrapassar essa barreira, né? Eu vou recomendar para vocês mais uma vez o documentário A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que também menciona essa unificação da direita ao longo dos anos, das décadas. Tem no YouTube legendado, você pode assistir, vale a pena. Eu vou reler esse livro aqui do George Lakoff, que tem alguns anos que eu li, talvez valha reler, embora talvez já esteja um pouco desatualizado em relação à era digital, né, à era das redes sociais. Tem muita coisa interessante sobre como funciona a mente
de um progressista versus conservador, e isso talvez nos ajude também a pensar numa forma de comunicação mais apropriada, porque em grande parte tem a ver com isso, né? O modo como a gente se comunica com as pessoas e o modo como a gente, através dessa comunicação, agrega em torno de uma pauta comum, universalista nesse caso, que vá contribuir para a maior parte das pessoas. E isso aqui é uma coisa que a esquerda tem perdido feio, né? Perdido esse contato com a realidade, perdido esse contato com o trabalhador, perdido esse contato com uma forma de comunicação eficaz e produtiva. Mas eu recomendo que você veja integralmente essa entrevista com a Maria Helena Chauí, é uma ótima entrevista. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Me digam o que vocês pensam sobre essa história, né? Sobre a fala dela, sobre essa constatação dessa divisão na esquerda. Bem, todo mundo sabe disso, mas aqui agora está ficando mais aparente e mais, emergencial resolver isso. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Fala, turma! Só para lembrar todo mundo que o dia 14 de novembro está chegando e a gente vai ter a nossa aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Uma aula incrível, onde a gente vai aprender a jornada do herói e todas as técnicas de vendas e de persuasão, para vocês poderem aplicar isso nos negócios de vocês, mas também nas causas pelas quais vocês lutam. Uma aula essencial. A extrema-direita sabe usar isso muito bem. Vamos usar essas técnicas por um mundo melhor, por umas causas que são nobres. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e se inscreva rapidamente nessa aula. Lembrando que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre. E a gente resolveu fazer ela aberta e gratuita para todo mundo poder participar. Um abraço e até lá!